Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Hoje a gente vai falar do relatório gerencial de setembro de 2024, fundo que ainda não anunciou os seus proventos de outubro, e o relatório está ainda aí muito recente, né? Foi publicado agora há pouco tempo. A gente vai falar do AJF11, fundo de shopping center. Então, fique conosco para saber informações atualizadas, como é que está o desempenho, né, a performance dele aí, né? Vamos ver se o fundo está performando de maneira constante, que pode possibilitar até ter uma projeção do que vai ser aí os proventos que serão anunciados agora no quinto dia útil de novembro, beleza? Então, fique conosco aí, não perca tempo, se inscreve aí no canal, tá? É tudo de graça, deixa também o seu like. E também esse relatório gerencial e link do nosso grupo do Telegram, que é um grupo aberto, vai estar na descrição deste vídeo, tá bom? Vamos lá então, vamos falar aqui do shopping, o fundo, né, que é um fundo de shopping center lá da região de Santa Catarina. Então o fundo possui atualmente aí sete shoppings, né? Sete shoppings, se eu não me engano, dentro do seu portfólio. São esses daqui que estão na foto, ó. Tem o Continente Shopping, o Balneário Shopping, o Nações Shopping, o Garden Shopping, o Norte Shopping, o Neumark Shopping. Então são seis shoppings aí dentro do seu portfólio. Dois em Blumenau, um em Joinville, um em Balneário Camboriú, um em Florianópolis e outro em Criciúma. Regiões aí diferentes, né? Regiões diferentes ali da região de Santa Catarina. Bom, o objetivo é exploração comercial, claro, ele tem participações, tem algumas lojas, né? São participações parciais que ele tem em todos esses shopping centers, você vai ver essas participações aqui que ele tem, tá? São participações todas minoritárias que o fundo tem, tá? Então, e é um fundo que ele não tem alavancagem, não tem dívida nas aquisições desse shopping, segundo aqui o relatório. Bom, nas informações gerais, a gente verifica aqui que o fundo aí tem desde novembro de 2023, então é um fundo recente, não tem, fez agora, né, dia 1º, um ano de mercado, fundo que eu tenho em carteira, inclusive, tá? É um dos dois fundos de shopping que eu tenho em carteira. Ele que é gerido pela Capitânia Capital, administrado pela XP Investimentos, tem um código de negociação na bolsa AJFI11, né? Porque foi aquisições de shoppings, de participações nos shoppings da Almeida Júnior. Então, o fundo realizou essa compra, né? Em torno de 300 milhões de reais, mas depois da primeira reavaliação do fundo, os shoppings tiveram ali os valores patrimoniais aumentados e o patrimônio líquido hoje está em torno de 387 milhões, teve uma valorização bem relevante ali depois da primeira reavaliação. Taxa de administração e gestão somadas dão 0,70% ao ano, que já vem ali abatido, apropriado mensalmente nos seus resultados. O benchmark é o próprio IFIX, né? O fundo, eu não sei se o fundo ele compõe o IFIX, né? Eu acho que ainda não. E a quantidade de cotistas atualmente está em torno de 13.500 cotistas. Então a gente vai ver se teve redução, se teve aumento aí nesse mês, tá? A cota patrimonial 12,25 e a cota de mercado encerrou setembro a 7,57. Mas nesse mês de outubro está sendo negociada entre 7,20 e R$ 7,30. E é um fundo de gestão, ó, gestão ativa do segmento de shopping center. Mais para baixo a gente vai ver aqui algumas informações a respeito do que o gestor fala a respeito dos resultados do fundo. Então, o fundo teve no mês de setembro um resultado de 2,3 milhões e o resultado de quase 7, quase ali, né? Na verdade, ele pega aqui os milésimos e os, né, de centavos, né? Foi em torno de 7 centavos por cota, um pouquinho mais de 7 centavos por cota, e o fundo distribuiu 7 centavos por cota, né? Então, o resultado resultado esse do mês de setembro, né? A distribuição, ele anuncia no quinto dia útil do mês subsequente, ele faz referência ao anúncio e paga aproximadamente 10 dias úteis depois, tá? Depois do anúncio. Então, lá para o 15º dia útil é quando ele faz aí o seu pagamento, diferentemente dos outros fundos que pagam 5 dias úteis depois, tá? Então, a JFI eu sempre recebo depois por conta disso aí.
Ele veio aqui, ele fala a respeito também das negociações no mercado secundário, que foi quase 25 milhões de reais, um giro de cotas que foi bem alto, acho que um dos mais altos que eu já vi aqui nos últimos meses do fundo. A gente vai confirmar isso mais para baixo, tá? Então teve um giro de cotas mais elevado, sinal que tem também justifica-se pela diminuição dos cotistas, teve uma ligeira diminuição, apesar ainda de desde o início ele ter aumentado mais que dobrado ali na quantidade de cotistas, né, nesses últimos 12 meses. Então, teve uma pequena redução aí nesse mês de setembro, tá? E isso pode justificar esse giro de cotas também. Mais para baixo a gente vai verificar aqui o resultado operacional do fundo, né? Então tem aqui o resultado dos últimos de janeiro para cá, que é esse YTD, e o LTM é o resultado dos últimos 12 meses, tá? Então o fundo, no resultado operacional dos shoppings, né? Que os shoppings aí gera de resultado para o fundo, de janeiro para cá foi de 13,3%, um aumento considerável no shopping de Balneário, né? Foi o mais positivo. Todos os ativos tiveram resultados operacionais positivos, ou seja, com um aumento em relação tanto de janeiro para cá, que é o ano de 2024, quanto dos últimos 12 meses. Nesse caso aqui, de outubro a setembro, todos tiveram crescimento. O destaque foi para o shopping de Balneário Camboriú, 13,3% de 2024 foi o crescimento e 12,5% nos últimos 12 meses. Nas vendas, o destaque é no Continente Shopping. Shopping de Florianópolis teve um crescimento de 2024 de 7,18% nas vendas e de 8,94% no resultado dos últimos 12 meses. Então, maior aqui do que a gente verifica tanto no resultado operacional quanto nas vendas, maior do que o resultado aí, do que a inflação, por exemplo, né? Então, performando muito melhor do que a inflação, no caso IPCA. No custo de ocupação, o Neomark e o Norte Shopping tiveram ali maior e menor índices. Então, o custo do Neomark atualmente está em torno de 10% o custo de ocupação e 7,2% é o do Norte Shopping. Ambos aqui shoppings de Blumenau, se eu não me engano, né? Eu sei que o Neomark o Norte Shopping acho que também é o shopping de Blumenau. A inadimplência está abaixo dos 2%, então a inadimplência ali natural entre os fundos de shopping também. E o exceto aqui, a exceção que está acima de 2% é o Norte Shopping, com 2,11%, mesmo assim muito, muito próximo dos 2%, que é o que se observa nos outros shoppings também. Em relação às vendas, eles tiveram também aumento, então venda aí comparado com o mesmo mês do ano passado, o Garten teve um destaque de um aumento de 7,41%, tá? Bom, outros índices a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, e o destaque é isso aqui, ó, o fundo destaca que a piora da confiança em relação ao cenário fiscal, esse que a gente tem observado inclusive, que tem ocasionado queda em todos os FIIs praticamente aí, o fundo destaca, né, segue a trajetória de preço distorcida no mercado, o fundo está mais de 40%, está em torno, né, de 40% abaixo do valor patrimonial, valor de mercado, e o fundo está performando melhor hoje do que no passado. Então o fundo tem melhorado e o preço tem reduzido, então pode ser uma boa oportunidade para quem quer um fundo de shopping. Claro, é um fundo de shopping que tem ali os seus shoppings concentrados na região de Santa Catarina, mas são regiões, na minha opinião, diferentes, e o shopping, ele por si só, ele já é um empreendimento pulverizado, né? Então, interessante isso aí. Falando aqui da performance financeira, né, dos resultados, e lembrando que isso aqui é um resultado pelo regime também de caixa, a gente observa que a receita teve um pequeno aumento em relação aos meses anteriores, né? Mas os resultados dos shoppings estão performando praticamente na mesma linha, no mesmo desempenho já há 3 meses, né? E o resultado, o que teve uma performance melhor foi alguns CRIs que ele tem aqui em carteira, provavelmente onde ele aplica aí o seu caixa, né? Resultado dos CRIs, R$ 147.000 nesse mês de setembro. E o resultado de caixa, né, aquilo que realmente fica aplicado ali como liquidez, R$ 94.000. Então, sinal que o fundo tem aí um pequeno caixa, né? Ali que
praticamente é o que garante ali, que cobre aí os custos atuais do fundo, que inclusive teve redução também em relação aos meses anteriores, né? Taxa de gestão não foi o caso, que ela aumentou, mas teve uma redução aqui em relação às outras despesas operacionais. Mais para baixo, a gente vai verificar também que o resultado teve uma melhora em relação aos meses anteriores. O fundo distribuiu 7 centavos, mesmo resultado aqui distribuído em abril, porém o dividend yield com base no valor de mercado, a gente verifica que teve um aumento bem relevante por conta da queda do preço, né? Então, esse dividend yield aqui calculado é com base na cota de mercado e provavelmente aqui a cota estava próxima ali aos R$ 9,00, 9,20, aqui já estava sendo cotada em torno de 7,40. Então, 7,40, 7,50. Então, o dividend yield aqui segue aumentando por conta do cálculo aqui ser realizado com base no valor de mercado. Aqui, o relação aos ativos do fundo não tiveram mudanças, né? É por isso que o fundo observa isso, que o principal fator da queda de preço é realmente o risco fiscal. Então, é o que a gente tem observado em todos os outros fundos, né? Basicamente, não é é, pela performance do fundo, né? Os ativos do fundo, né? O fundo tem permanecido dentro dos mesmos fundamentos, então não justifica por conta disso a queda de preço no mercado. Aqui é o que a gente já viu lá em relação ao volume negociado no mês, deu uma média diária de em torno de 1,1 milhão de reais, né? No mês de setembro. Aqui a gente verifica também a questão de negociação no mercado secundário ainda, né? 24,3 milhões de volume negociado, então foi maior que abril, né? Como a gente verifica aqui. O giro de cotas que foi excepcional, realmente, o maior que eu já vi aqui, 10,17%. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar o portfólio, como eu falei, fica em regiões diferentes aqui, em lugares, né, um pouco mais distantes, não ficam concentrados dentro da capital, que é Florianópolis. Então tem um shopping na capital, um em Criciúma, que fica lá no sul de Santa Catarina. Então tem regiões aqui, dois em Blumenau, Joinville tem outro e em Balneário Camboriú tem outro shopping aqui. Então são 6 dentro do portfólio, né? Regiões aqui bem interessantes, regiões turísticas inclusive, né? E aqui é a característica de cada um deles, né? Então tem aqui a data de inauguração do shopping, né? E a participação do fundo. Então o fundo tem participações parciais, não majoritárias, né? Tem aqui, por exemplo, 1% no Balneário Shopping, que tem o total de 300 lojas, ele tem 1%, então tem em torno de 3 lojas aqui no balneário, né? Segunda participação, né? Tem também estacionamentos, que o fundo também tem participação na receita de estacionamento, né? E tudo mais. Então são seis aqui com todas as participações parciais que o fundo detém aí em cada um deles, tá? Aqui é o NOI por ativo, né? Então tem aqui a área bruta locável, qual o maior, qual o shopping que tem maior área bruta locável, qual que tem o maior NOI. Então tem aqui todas as características, né? No fundo, como a gente verifica aqui, o Continente Shopping, que é o que fica na Grande Florianópolis, é o que tem os maiores indicadores aqui, percentuais, né? Tanto a bruta locável quanto em resultado operacional, que é um shopping maior, e o fundo também tem uma participação em torno de 17%. Tá? E aqui são os indicadores operacionais. Taxa de ocupação está em torno ali de 91%, um pouquinho abaixo da média que a gente observa nos shoppings, que é em torno de 95% de taxa de ocupação, mas mesmo assim dentro de um patamar razoável, só que isso faz aumentar o custo, né? O custo ali do fundo em relação às áreas vagas, né? Que acaba ficando na responsabilidade do próprio fundo. Os outros indicadores a gente vê que tem crescimentos aqui, como ele diz, aqui, crescimentos orgânicos, né? Ou então crescimentos vegetativos em relação aos indicadores, por exemplo, de vendas totais. Segue aqui numa crescente os gráficos, né? Tanto no mês de agosto, as vendas por metro quadrado, quanto as vendas comparado aos mesmos meses, né, do ano anterior, também relativo a agosto, e aqui é em milhões de reais, então mês a mês, a gente verifica que o fundo tem um crescimento em relação às vendas. Aqui a gente verifica que o custo de ocupação segue reduzindo,
né? Então é agosto ali em torno de 9,5%, 9,4% no mês de agosto, e o tráfego de veículos que tem reduzido. Isso tem sido uma observação em todos os shoppings, né? Tem sido desde janeiro do ano de 2024, esse tráfego de veículos dentro dos shoppings tem reduzido. Isso pode ser explicado pelo poder de compra da população, que tem caído bastante. Então, o fluxo teve uma reduzida relevante em relação à frequência, né, das pessoas dentro dos shopping centers, né? Então, pode ser explicado pela perda, né, do poder de compra, a alta inflação aí, e a perda do poder de compra do consumidor. E aqui são outros indicadores, né? O principal receita do fundo é o aluguel efetivo das lojas, né? Que corresponde a 57%, mas não é o único, né? Te verifica, o fundo também tem uma participação bem grande em relação à receita com o estacionamento, 23%, e mall e mídia, né? Aquela parte de propaganda ali, 16,77%, tá? Então o fundo não é só o aluguel das lojas que ele tem participação. E aqui é o NOI de caixa, que também tem aumentado mês a mês. Ó, a gente estava aqui em dezembro de 21, 15 milhões de reais, e agosto de 2022 já está em 22 milhões e meio de reais de resultado operacional ali de caixa. E aqui tem outros indicadores, como destaca aqui também os descontos, né? Desconto dentro dos contratos, né? Tem em torno ali de 2%, segue reduzindo, né? Alguns descontos aí tem nas negociações de novos inquilinos, né? Acaba tendo ali um desconto para poder o inquilino reformar a loja e tal. E esse desconto ali é concedido no momento da assinatura do contrato, na maioria deles, né? E depois ele vai acabando, e aí o fundo vai tendo um crescimento ali na receita pela reposição pela extinção desse desconto, né? E a inadimplência líquida está em quase de 0% ali em agosto, julho e agosto, está em quase 0% a inadimplência líquida. E nesse período aqui, como você pode observar, o fundo estava com inadimplência negativa, né? Negativa, que eu digo, abaixo de 0%. Isso quer dizer que provavelmente recuperou ou recebeu inadimplências ocorridas nos períodos anteriores, né? E aí foi maior do que a inadimplência observada nesse período, por isso que o percentual foi negativo. Aqui alguns eventos que acontecem nos shoppings, né? Ele destaca aqui também no relatório, beleza? E o glossário aqui, ó, ele vai destacar algumas nomenclaturas ditas aí no relatório para poder esclarecer mais a você aquilo que é falado aqui dentro do relatório, beleza? Então é isso aí, ó, o fundo segue performando normalmente, inclusive os resultados seguem ali com uma melhora, uma constante melhora, né? Mas os preços ali estão em torno de R$ 7,20, fundo aí em torno de 40% abaixo do seu valor patrimonial, só que ele segue performando normal, aí distribuindo em torno de 7 centavos por cota. Pode ser uma oportunidade aí, né? Fundo de shopping. Dois fundos de shopping que a gente acompanha aqui. Esse é o que está pagando melhor, né? E eu tenho ele em carteira. Não é um fundo grande, mas é um fundo interessante porque está em regiões ali já consagradas em relação ao nível do público, né? Cidades grandes, cidades turísticas, inclusive, né? Que tem ali os shoppings bem estruturados ali em regiões bem interessantes, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe suas opiniões também nos comentários desse vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.